Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Glória a vós. segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Pilatos a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: É por ti que o dizes, ou foram os outros que tu disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: Porventura sou eu judeu? O teu povo e os seus sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: Então tu és rei. Jesus respondeu-lhe: É como dizes, sou rei. Por isso nasci e vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquilo que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Como vistes, as leituras apresentam-nos uma visão real e temporal de Jesus e uma visão escatológica. A realeza de Jesus neste mundo e a realeza de Jesus no outro mundo. É interessante analisar este pequenino trecho do Evangelho de São João. Jesus está a ser julgado por Pôncio Pilatos, que depois covardemente lava as mãos e o entrega aos judeus. Pilatos é governador de romanos, está ali com poder. E pergunta a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus gostou da pergunta, porque ele era, na verdade, o rei dos judeus. Gostou da pergunta, mas repetir com outra pergunta: Dizes isso por ti ou porque os outros te disseram? Falas assim porque reconheces que eu sou o rei dos judeus ou porque os outros te disseram que eu sou o rei dos judeus? Pilatos reage à maneira dos homens como nós reagimos. É bom ver nesta cena, às vezes, as nossas cenas, como nós somos, como falamos, como dizemos, como reagimos. Aproveitou-se o judeu. O teu povo e o sumo sacerdote é que tu entregam a mim. O que é que fizeste? Meu traste. O que fizeste? E logo, a resposta clara e vive bem real. O meu reino não é deste mundo. Verdadeiramente o reino de Deus não é o reino dos homens. Se fosse, se os homens fizessem do seu reino o reino de Deus, não teríamos guerras, não teríamos tantas doenças, não sofreríamos tanto.
e passaríamos mais tempo a louvar a Deus com o coração levantado e reconhecido. O meu reino não é deste mundo. Verdadeiramente, Jesus veio pregar um reino para este mundo. Mas é um reino deste mundo e do outro mundo. É um reino que se projeta, que se vive, se experimenta. Aqui na terra se sofre para se atirar para um outro mundo. É o mundo que devemos contemplar depois desta passagem terrena. Vemos esta visão, que é no livro de Daniel, são visões escatológicas, que é no Apocalipse. Alguém semelhante no Filho do Homem, alguém como um homem, dirigiu-se ao ancião venerável, dirigiu-se ao Pai, a Deus Pai, na visão apocalíptica de São João, conduzindo à sua presença, e foi-lhe entregue o poder, a honra e a realeza. Sim, ele tem todo o poder, é digno de toda a honra, e é rei por si próprio. Ninguém dá a realeza. Não o recebeu por sucessão. É rei por si próprio. E de tal forma a sua realeza afirma que todos os povos o vão seguir. O seu poder é eterno, não passará jamais, e o seu reino não será destruído. Poderá passar este mundo e outro mundo. Poderá terminar tudo aquilo que vemos e sentimos. O reino de Deus permanece. E é muito bonita também esta figura apresentada pelo Apocalipse. Jesus Cristo é a testemunha fiel. É a testemunha de quem? De quem é que ele é testemunha? Do Pai. É a testemunha do Pai. É a testemunha de Deus. É a imagem de Deus. Manifestou-nos o coração de Deus. Ele próprio foi Deus que passou pelo mundo de uma forma sensível e visível e passa e continua a passar. Que Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou do pecado e fez de nós um reino de sacerdotes para Deus seu Pai. Fez de nós um reino de sacerdotes. De nós, não é só dos padres, é de todos aqueles que foram marcados pelo seu Espírito na riqueza do batismo e que vivem os apelos do seu batismo na fidelidade de Deus. Um reino de sacerdotes que oferecem a sua vida para o louvor de Deus, para a grandeza de Deus, para a alegria interior, para que Deus seja glorificado numa ânsia incontida de ver a Deus. Ele é a glória, o poder, o século dos séculos. Amém. Outra vez a mesma imagem. Ele que vem das nuvens. Sim, Ele vem sempre das nuvens enquanto estivermos neste mundo. Será sempre um nevoeiro na nossa cabeça e no nosso coração. Porque a gente não o vê, não o abraça, não o sentimos com os sentidos físicos do nosso corpo. Mas Ele vem nas nuvens. Já Daniel vê na nuvem. Ele também nos fala, Ele que vem das nuvens. É uma linguagem também de forma que a gente entenda algo da majestade de Deus. Porque Deus não virá nas nuvens. Nas nuvens é a nossa visão.
grande esplendor que a gente não é capaz de definir. São João diz que ele vem do céu, nas nuvens. Todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o trespassaram. Está lá hoje, na Casa do Gueto, um grande grupo de gente, daqui do distrito de Setúbal e de outros arredores, foram lá fazer uma reunião no almoço com os rapazes. Convidei, foi comigo um grupo visitar a capela, ver a beleza das nossas pinturas. Mas muitos não foram, ficaram cá fora. Verdadeiramente, a religião mete-se uma certa repulsa. Mete-se uma certa repulsa. A gente tem pena e dói-se. Porque uma realidade tão bela e tão certa. Porquê? Porquê? De qualquer maneira, a gente não se faz notar. Dentro de nós há uma firmeza grande, uma firmeza que nos segura, que é esta. Todos o verão, mesmo aqueles que o trespassaram. E por isso, aumentar-se-ão todos os filhos da terra. E é assim. Amém. Não há de outra forma. Não há outra maneira. É esta a verdade. Tudo o resto é ficção dos homens e ilusões e fugir da realidade. Porque é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. É aquilo que é, que era e que há de vir. É o que é. Nós não somos o que somos. Somos aquilo que Deus nos faz. Isso o que somos, devendo a Deus, não temos em nós qualquer consistência ou subsistência. Tudo em nós depende de Deus. Mas Ele tem toda a consistência. É aquilo que é, aquilo que era e aquilo que há de vir. O Senhor do Universo. Cristo Rei, verdadeiramente, o projeto de Deus é instaurar todas as coisas em Cristo. Toda a ordem do mundo. Toda a bênção maravilhosa que Ele fez. Toda a organização humana. Tudo está em Cristo. Como bonito que seria o mundo. Olhemos para ele assim. Vivamos assim. Sabendo que um dia devemos viver assim. Com esta harmonia, com esta beleza e esta glória que Deus tem a nos dar. E debaixo de nós é de Cristo Rei. Vivemos este dia intensamente. E procuremos que Deus reine sempre em nossos corações. Sempre. Que o Espírito de Deus nos conduza. Não com o nosso próprio espírito. O nosso egoísmo que seja pisado aos nossos pés. O espírito do mundo que seja pisado aos nossos pés. Que o Espírito de Deus brilhe nos nossos corações. E o aclamemos. Não porque os outros nos dizem que é Rei. Mas porque nós sentimos a sua riqueza dentro de nós. A querer dentro de nós. E fazemos dele o nosso Rei. Jesus perguntou a Pilatos: é por ti que o dizes? Naturalmente, também nos faz a mesma pergunta. É por ti que me aclamas? Ou porque é de Cristo Rei? Ou porque os outros te aclamam? Ou porque os outros te dizem? É por ti? Naturalmente, esta resposta não é uma resposta de palavras. Não se dá com a boca. Dá-se com o coração e com a vida. Sim,
O Senhor é o meu Rei. Cristo, Rei, é o meu Rei. Creio em